Olá, estudante do curso de licenciatura em Letras em Inglês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre questões dessas que costumam aparecer em provas de concurso público ou até mesmo de outros processos seletivos variados, principalmente para professores de língua inglesa. A gente vai analisar uma questão agora. Vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder analisar uma questão que foi parte do ENAD 2025, o ENAD justamente para o curso de licenciatura em Letras em Inglês. Então, se você tiver feito o ENAD no ano passado, possivelmente você se lembra, né, dessa questão aqui. E eu tenho três dicas importantes para você. Primeiro, analise e entenda bem o texto que vai ser a base daquela questão, e muitas vezes de mais de uma questão. Por exemplo, o nosso exemplo aqui de hoje, que é base para as questões 34, 35 e 36. Então, é importante entender muito bem sobre o que fala, o que propõe esse texto base aqui, que a gente só olhando para ele já entende, né, que é parte ali de material didático, parece uma página de livro. Então, entenda bem o texto que vai ser a base para a questão ou para as questões, como é o nosso caso aqui. Outra dica importante: leia as alternativas até o final, porque às vezes elas começam bem, mas depois no finalzinho você vê que não é a alternativa correta. E uma última dica: não se assuste se de repente, no enunciado da questão, aparecer algum conceito com o qual você não está muito familiarizado, porque às vezes o segredo para resolver aquela questão não está naquele conceito, mas sim na sua boa interpretação e leitura da questão. Então a gente percebe que esse texto aqui, como eu comentei com vocês, é o texto, né, é parte de um material didático, de um livro didático, porque tem ali a atividade que os alunos vão discutir e tem também algumas informações em cor-de-rosa que são para o professor. Então, bem característico de livro didático quando a gente fala do livro do professor, né, ou teacher's book, se a gente, né, abordar o ensino de língua inglesa. E por que que eu disse para você não se assustar quando a questão trouxe algum conceito com o qual você não está muito familiarizado? Olha só, essa questão diz: In light of Base Nacional Comum Curricular, BNCC, and Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, PNLD. Talvez quando a gente olha BNCC, PNLD, a gente já fala: nossa, poxa, eu não memorizei todas as habilidades, até porque é praticamente impossível, né, da BNCC. Eu não sou familiarizado com o funcionamento do PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático. Acho que essa questão vai ser muito difícil para eu resolver. Mas eu vou te contar, o segredo aqui não está em você ser super familiarizado nem com a BNCC, por mais que a gente seja, por sermos professores, e nem com o PNLD. O segredo está na sua boa interpretação aqui, tanto do material que você analisou, aquele excerto, aquela parte de livro didático que dá base para a questão, quanto das alternativas. E aí a gente vai analisar por que que é importante agora a gente ler as alternativas por inteiro. Já vou dar um spoiler que a nossa alternativa correta é a alternativa B. E agora a gente vai ver por que não as outras e por que é tão importante a gente analisar as questões com atenção e sempre até o final, lendo com atenção até o final. Olha lá a alternativa A. Ela começa muito bem. Ela diz que ah, essa parte do livro didático, né, essa atividade aqui do livro didático, ela está alinhada com a BNCC e com o PNLD, e com as políticas de ensino, né, de língua estrangeira. Por quê? It addresses ethical principles and civic values through prescriptive content, reinforcing Republican coexistence through moral control. Quando a gente começa a ler ethical principles, a gente fala: nossa, sim, tem princípios éticos nessa atividade aqui. Mas aí a gente vai até o final da alternativa e vê through moral control. Em nenhum momento nessa atividade aqui, em nenhuma das informações que os alunos têm acesso para poderem discutir, é falado sobre moral control, controle moral. Então a gente sabe que a alternativa A não é possível. A alternativa B a gente analisa mais para o final, porque a gente já sabe que ela está correta. A alternativa C diz: It combines statistical data and peer discussion about the topic
with the application of grammar rules and focus on accuracy. Começa super bem também, porque fala sobre dados estatísticos, e sim, quando a gente analisa ali o que os alunos vão ler para discutir, a gente tem informações estatísticas, tem dados numéricos ali, over 25%, more than 1 in 3, então sim, temos dados estatísticos. E tem peer discussion, porque é parte da instrução. Talk to a classmate about them. Mas daí, ali para o final, a alternativa C diz Application of Grammar Rules and Focus on Accuracy. Essa atividade ela não propõe nem a aplicação de regras gramaticais e nem o foco em acuidade de uso da língua, né? O quão corretamente a língua foi usada. A alternativa D, ela já não começa legal, então ela nem começa e nem termina bem. Então a gente já começa a ver ali de cara. It emphasizes access to digital tools. Por mais que os alunos estejam falando sobre acesso digital, não é a ênfase dessa atividade. E também Application of Digital Literacy. Também não se fala nessa atividade sobre aplicação de letramento digital. Então, a alternativa D é a que a gente já descarta mais de início ali. Mas alternativas A e C podem confundir, por isso é importante ler com atenção até o final, porque elas começam bem, mas no final tem informação que a gente tem que descartar. A alternativa B, sim, ela faz sentido completo. It fosters discussions. Então, sim, ela engaja a discussão about real world issues, sobre coisas do mundo real, né? Problemas, situações do mundo real. No caso aqui, cyberbullying. Ethical awareness, aligning with social interactional and intercultural principles. Então, tudo que tem ali na alternativa B, a gente vê presente nessa atividade deste livro didático que está sendo analisada. Então, recapitulando, 3 dicas de ouro para quando você for fazer processos seletivos, tanto concursos públicos como outros processos variados. Primeira dica de ouro: entenda bem o elemento base da questão, o texto que vai ser a base da questão e como a gente analisou agora até mais de uma questão. Dica número 2, não se assuste, não fique com medo se você ver ali no enunciado da questão um conceito com o qual você não está muito familiarizado, porque a gente percebeu aqui analisando essa questão que não é essencial que você esteja familiarizado nem com a BNCC, por mais que a gente esteja, e nem com o Programa Nacional do Livro Didático. A gente conseguiu eliminar as alternativas incorretas e escolher a correta simplesmente analisando bem o elemento base e também tendo boa interpretação das alternativas. E dica número 3, leia as alternativas com atenção até o final, porque como você viu, algumas delas começam muito bem, parecem corretas, mas no finalzinho tem alguma informação que a gente pode descartar. Então, a gente se vê numa próxima. Espero que você tenha gostado das dicas para você sair bem em concursos públicos e processos seletivos variados.